Entre 1500 e 1850, mais de 12 milhões de africanos foram raptados, escravizados e transportados para a venda como mercadorias do outro lado do oceano. Quase metade veio para o Brasil, que foi de longe o país que mais recebeu escravos na Idade Moderna. Mas a história dos africanos na formação do Brasil vai muito além do tráfico negreiro e da escravidão. Resistindo a toda a violência do rapto, do tráfico, do cativeiro e da imposição da cultura europeia, os africanos reconstruíram suas tradições e criaram diferentes maneiras para sobreviver aos horrores do escravismo e do colonialismo. A história dos africanos na formação do Brasil vai muito além do trabalho escravo e da vida nas senzalas. Segundo a historiadora Beatriz Nascimento, por muito tempo a história nos livros falava dos negros apenas como mão de obra, já que era assim que os europeus os viam. A história dos africanos na formação do Brasil começa com o rapto praticado na África, seguido por longas viagens a pé e em navios até a compra por algum fazendeiro no Brasil. E essa história prossegue na resistência e na construção de alternativas para buscar a liberdade em solo brasileiro. Vamos começar pelo processo de escravização e pela criação do tráfico negreiro como um dos maiores negócios do mundo. Na época do descobrimento do Brasil por Portugal, o tráfico de pessoas escravizadas existia em diversas partes da Europa, da África e da Ásia, sendo que os maiores praticantes desse comércio eram mercadores árabes. Estima-se que ao longo do século XVI, eles traficaram 4 vezes mais pessoas que os europeus. Mas isso foi mudando no decorrer do século, quando os portugueses passaram a controlar cada vez mais as rotas de comércio no interior da África, ampliando o acesso aos locais onde pessoas eram capturadas, criando novas guerras e expedições para escravizar mais pessoas. Eles não só conquistaram e ampliaram as rotas africanas, como colocaram essas rotas a serviço de um novo tipo de exploração econômica. A agricultura escravista aconteceu primeiro nas ilhas que Portugal e Espanha tinham encontrado no início da expansão marítima, como as Canárias e Cabo Verde. Foi lá que a empresa colonial europeia criou as primeiras áreas de produção que usavam mão de obra escrava para produzir mercadorias de grande valor como o açúcar, que na época não era produzido na Europa. A Espanha também passou a comprar africanos escravizados para explorar nas ilhas do Caribe, onde as populações indígenas desapareceram completamente. Só que os espanhóis não se estabeleceram na África, então o que eles fizeram foi conceder a Portugal o monopólio desse comércio em acordos conhecidos como assentos. Depois das ilhas Atlânticas e do Caribe espanhol, o terceiro território que se tornou comprador de pessoas escravizadas foi o Brasil. Os portugueses se especializaram no negócio escravista, um pioneirismo que garantiu a liderança mesmo depois da concorrência holandesa e inglesa entrar na disputa. E não só os portugueses, mas também a elite colonial nascida no Brasil, que a partir do século XVII passou a controlar diretamente os portos africanos. E, bom, metade dos 12 milhões de indivíduos que sobreviveram às travessias ao longo de 350 anos vieram para a América em navios de bandeira portuguesa ou brasileira. Estima-se que dos 5 milhões e meio de africanos trazidos para cá, em navios negreiros, cerca de 700 mil não sobreviveram à viagem. A história das travessias mudou ao longo do tempo, até porque no começo elas eram muito menos frequentes. No primeiro século vieram 34 mil escravos. No segundo século foram mais de 900 mil escravos. No terceiro século foram quase 2 milhões. E o auge aconteceu no século XIX, na mesma época em que o Brasil se formou como um país independente. Entre 1790 e 1830, o Brasil recebeu uma média de 17 mil escravizados por ano. A história da escravização e da migração forçada geralmente começava com alguma guerra entre diferentes povos da África, com ou sem a participação direta dos poderes europeus. Nessas guerras eram feitos prisioneiros, que começaram a ser vendidos para comerciantes militares europeus. Além das guerras, pessoas também eram escravizadas por dívidas e crimes. E também teve gente que foi simplesmente raptada sem qualquer tipo de acordo com poderes locais. O sucesso da empresa colonial no Brasil, no Caribe e em outras regiões da América fez com que mais investidores europeus se envolvessem no negócio, com o apoio dos reis e da igreja, aumentando a demanda de escravos. O aumento da demanda e a concorrência entre as potências europeias fez com que a escravização se tornasse uma prática de dimensões muito maiores do que em qualquer momento na história da humanidade. Existem poucas fontes publicadas mostrando o ponto de vista dos escravos. Uma dessas fontes é a autobiografia de Mahoma Gardo Bakwaqa, publicada em inglês em 1854 e traduzida para o português em 2017. Bakwaqa nasceu na África Ocidental, hoje Benin, e pertencia a uma família muçulmana poderosa. Graças a isso, ele foi alfabetizado em árabe e em ajami, que é uma escrita árabe praticada no sul do Saara, e teve menor dificuldade para aprender sobre as línguas e culturas dos dominadores ao longo de sua vida. O relato de Bakwaqa mostra como era a experiência de se tornar escravo, e se quiser ler pode acessar aqui. Ele descreve desde a surpresa quando viu um homem branco pela primeira vez ao chegar num grande porto do litoral africano, e conta que lá reencontrou por acaso um conhecido vindo da sua região.
Uma característica do tráfico negreiro era que ele misturava gente das mais variadas origens, etnias e línguas, quebrando os vínculos familiares, comunitários e religiosos. A pessoa era vendida como uma unidade que pode ser separada dos pais, dos filhos e dos cônjuges, e uma vez separados, os reencontros eram raros. Isso também fazia com que as pessoas que pertenciam a povos diferentes dividissem espaço nos navios e nas senzalas, o que era útil para os traficantes de escravos, pois evitava a união de todos contra eles. Mas Bacuacua também relatou que os europeus se esforçavam para apagar as identidades das pessoas que eles escravizavam. Por exemplo, ao chegarem na feitoria comercial, as pessoas tinham os cabelos cortados iguais para destruir suas identidades, já que, nas palavras de Bacuacua, na África, as nações das distintas partes do território têm seus modos diferentes de cortar o cabelo, e são conhecidas, por essa marca, a que parte do território pertencem. O que Bacuacua descreve é a tentativa europeia de transformar cada indivíduo escravizado numa peça, que pode ser vendida como qualquer outra mercadoria. Mas ele também descreve a resistência, que é a grande marca de sua biografia. Bacuacua tinha sido feito prisioneiro numa guerra, depois foi escravizado e embarcado num navio negreiro com destino ao Brasil, e em todo esse percurso ele narra a violência das correntes, das jaulas e das tentativas de destruir sua identidade. Quando viu uma grande embarcação pela primeira vez, a achou tão grandiosa que pensou se tratar de um objeto de adoração dos brancos. Já no embarque, 30 pessoas morreram afogadas quando afundou um dos barcos que os levava ao navio. A viagem foi um grande tormento, muitos morreram. Bacuacua jamais esqueceu os horrores da travessia. A única comida que ele recebeu foi milho velho cozido e um pouco de água. Segundo ele, quando qualquer um de nós se tornava rebelde, sua carne era cortada com uma faca e o corte esfregado com pimenta e vinagre para torná-lo pacífico. Os sobreviventes foram vendidos em Pernambuco, num mercado que funcionava na casa de um fazendeiro. Ele ficou 2 dias esperando um comprador, que foi um comerciante que o revendeu a um padeiro. O livro relata a experiência de trabalhar para este e outros proprietários. Agora o que importa é perceber como ocorria esse tráfico de pessoas e como os escravizados tinham suas ideias, suas memórias e suas estratégias para encontrar alguma liberdade nesse sistema. No caso de Bacuacua, a liberdade foi conquistada de forma excepcional. Depois de trabalhar com o padeiro que o comprou, ele sofreu castigos terríveis e tentou suicídio. Foi então vendido a outro proprietário que fazia viagens marítimas pelo litoral brasileiro. Numa viagem a Nova York, em 1847, ele conseguiu fugir com a ajuda de religiosos abolicionistas dos Estados Unidos. Ele já sabia falar diversas línguas, incluindo o árabe, o português e o francês, e aprendeu a escrever em inglês. Mudou-se para o Canadá, onde escreveu seu livro. Depois foi para o Haiti, que era o único país do continente onde os negros chegaram ao poder. O final de sua vida não é conhecido, mas seus planos eram de retornar ao continente africano. Essa história tem algo em comum com as demais histórias dos sobreviventes do tráfico negreiro, seja pela fuga, pela revolta ou pela negociação e busca de alforria. A resistência à escravização começava na África, onde os capturados frequentemente tentavam fugas e revoltas, e continuava nos navios negreiros. Exemplo disso foi o navio La Amistad, que em 1839 transportava clandestinamente pessoas para vender em Cuba, mas que foram frustrados por uma rebelião. Eles acabaram chegando ao sul dos Estados Unidos, onde a escravidão era legal, mas não o tráfico internacional de escravizados, o que levou a treta ao tribunal. Essa história é contada no filme Amistad, do Steven Spielberg, que vale bastante a pena assistir. Segundo Bacuacua, os navios eram a pior parte da experiência, mas também era apenas o começo. Bacuacua relatou que o padeiro que o comprou em Pernambuco tinha tentado convertê-lo ao cristianismo na base de ameaças de açoite. Assim como aconteceu no caso das culturas e religiosidade dos indígenas, os africanos eram submetidos às leis e instituições europeias, que agiam em nome da conversão dos pagãos ao cristianismo. Mas muitas tradições com origens africanas e indígenas se mantiveram e se mantêm vivas, além de terem se incorporado ao sincretismo brasileiro. A sobrevivência de tradições, línguas, religiões e formas de expressão corporal e artística ao longo dos séculos foi o resultado de esforços imensos de muitas gerações para resistir às estratégias da elite escravista brasileira. A imposição violenta também era uma das estratégias dos senhores para obter seu domínio sobre os escravizados. Tortura, marcas a ferro, correntes e troncos foram usados consistentemente no período escravagista. É algo da natureza da escravidão. Enquanto no trabalho assalariado trabalha-se para não ficar sem grana, na sociedade escravista trabalha-se para não ser torturado ou mesmo assassinado. A ameaça de violência era a base do funcionamento do sistema escravista. A violência não era a única forma de controle no sistema escravocrata. Ela convivia com estratégias, negociações e promessas de liberdade. Bacuacua conta que se esforçou ao máximo para mostrar serviço aos seus senhores e também para aprender coisas que tornavam seu trabalho melhor, tipo a língua portuguesa. Quando aprendeu a contar até 100 em português, ele foi encarregado de vender pão na vila onde vivia e também nos campos e no mercado local. Mas como ele conta no seu relato, essas melhorias não significavam o fim da violência. Quando ele não conseguia vender todos os pães, era açoitado no fim do dia. Negociações entre senhores e escravos também aconteciam nas fazendas, sendo que nesse caso as melhorias podiam incluir um pedaço de terra e um dia de folga por semana.
Alguns conseguiam até mesmo vender uma parte do que plantavam e juntar pequenas economias, que podiam ser usadas para comprar a alforria para si ou para os filhos. Era muito comum que pais e mães passassem a vida dedicados a livrar os filhos da escravidão. Para os senhores, conceder melhorias e alforriar algumas pessoas era vantajoso, diminuía as chances de rebeliões. Em seu relato, Bacuacua conta alguns episódios em que cogitou a possibilidade de ir para cima de seus agressores, mesmo sabendo muito bem que ele era o lado fraco da relação e que sofreria as piores consequências. Além disso, muitos buscavam o suicídio, e o desespero de saber que os filhos também sofreriam o horror da escravidão fazia com que as grávidas provocassem abortos. Os escravizados também mostraram sua insatisfação atacando os lucros do senhor, quebravam peças do engenho que demoravam para ser substituídas, incendiavam plantações, escondiam e contrabandeavam ouro e diamantes, dentre outras coisas. Bacuacua tentou o caminho da lealdade ao seu senhor, mas acabou desiludido. Segundo ele, o padeiro não oferecia qualquer retorno a seus esforços para se mostrar prestativo e obediente, e com isso ele deixou de lado a estratégia. Tentou fugir, mas foi pego. Daí, um dia que saiu para vender pão, não vendeu quase nada, pegou o pouco que recebeu, comprou bebida e tomou todas. Ao ser pego bêbado, foi açoitado barbaramente pelo senhor e tentou suicídio. Em suas palavras, preferia morrer do que viver sendo um escravo. A tentativa de suicídio rendeu uma nova sessão de torturas, que deixaram marcas no rosto de Bacuacua pelo resto da vida. Foi então vendido para um traficante, que logo mandou para ser negociado no mercado do Rio de Janeiro. Bacuacua relatou que por pouco não foi comprado por um senhor negro, algo que rolava às vezes, o que era mais comum no Brasil do que em outras regiões escravistas do continente. E a principal explicação para isso é que negociantes de Portugal e do Brasil controlavam o grande negócio do tráfico negreiro por meio dos domínios de regiões estratégicas da África. Esse controle garantia baixos custos e estabilidade no fornecimento de pessoas escravizadas para as lavouras daqui, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. Como era barato e fácil comprar escravos recém-chegados, não era mau negócio para os senhores alforriar um ou outro. Dessa forma, os senhores podiam contar com aliados no controle dos escravos, além da alforria de alguns servir de promessa de liberdade para aqueles que fossem leais. Mas as chances reais de chegar à alforria eram muito pequenas. O historiador Stuart Schwartz estudou mais de 1000 documentos de alforria produzidos na Bahia entre os séculos 17 e 18, e o que ele percebeu foram padrões. Apesar da maioria ter vindo da África, 69% dos que chegavam à alforria tinham nascido no Brasil. Quanto mais se distanciavam de suas origens, mais tinham acesso às brechas do sistema. Os nascidos no Brasil tinham mais chance do que os nascidos na África, os que falavam bem o português e seguiam a Igreja Católica também. Aqueles descritos como pardos tinham mais chance do que os referidos como pretos. Os que trabalhavam na Casa Grande, servindo a família do senhor, tinham mais chances do que os que trabalhavam nas plantações. E apesar da grande maioria das pessoas trazidas ser homens, libertavam 2 vezes mais mulheres. Mas o terror também era grande para elas, e muitas alforrias dadas a mulheres e a crianças eram na verdade consequências da violência sexual dos senhores. De acordo com as leis escravistas de todo o continente, o que definia se uma criança era livre ou escrava era a condição da mãe. Então mesmo os filhos bastardos dos senhores nasciam escravos. Essas diferenças de tratamento por parte dos senhores criavam hierarquias e rivalidades entre os escravizados. Por exemplo, entre nascidos no Brasil e nascidos na África, ou entre os que trabalhavam nas plantações e os que serviam a família do senhor na Casa Grande. Como a gente viu no relato de Bacuacua, o tráfico negreiro separava pessoas que tinham origens e culturas em comum exatamente para dificultar a união entre os escravizados. E no interior dos engenhos, o tratamento desigual também servia para reforçar essa desunião. Os escravizados geralmente não eram um grupo uniforme e unido, mas sim pessoas muito diferentes entre si, cuidando do seu lado. Fosse conquistando pequenas melhorias no dia a dia, fosse pela obtenção de um documento de alforria, fosse pela fuga para um quilombo, fosse pelo assassinato do feitor. Mas para entender melhor isso, no próximo vídeo a gente vai conhecer a história do maior quilombo da história do Brasil, Palmares, que só foi destruído depois de um século de tentativas por parte das 2 maiores potências militares do mundo na época, Portugal e Holanda. Beleza? Então eu vejo vocês na continuação dessa série, tá certo? Obrigado para vocês que assistiram até aqui. Novamente eu tô aqui fazendo a minha ajuda aqui, a minha colaboração junto com o pessoal do Revisão. Se inscrevam no canal, acompanhem todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá? Tanto o canal Revisão quanto o meu canal, se vocês quiserem. E não se esqueçam que se vocês gostam do trabalho do Revisão, ajudem na campanha do crowdfunding, né, do apoia.se/canal Revisão. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na continuação dessa série. Um abraço, até mais.